Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal no YouTube, Presbítero Mariano. Meus irmãos, seja bem-vindo. Você que está assistindo esse vídeo agora, continue assistindo até o finalzinho, meus irmãos. Não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo nos grupos, manda esse vídeo para todo mundo, principalmente para os seus amigos que começaram a pregar agora, porque esse vídeo aqui é muito importante para você. Isso mesmo, deixe seu gostei, compartilhe o vídeo e não saia do vídeo agora. Continue até o finalzinho. Prepara uma caneta, pega um papel e vamos notar tudo, porque nesse vídeo aqui é mais um esboço de pregação. Mais um esboço, porque nesse canal aqui no YouTube, Presbítero Mariano, eu tenho muitos vídeos montando pregação, montando esboço de pregação. Isso mesmo. E nesse vídeo aqui é mais um esboço de pregação para você. Não para você que já sabe, já prega, conhece, não. É para você, meus irmãos, que começaram a pregar agora e tem dificuldade de elaborar, ou seja, montar um esboço de pregação. Isso mesmo. Vamos lá? Pegou um papel, pegou uma caneta? Então, abra sua Bíblia comigo. Vamos lá, vamos montar um esboço no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 37. Vamos falar aqui sobre os sonhos de José. José teve sonhos, não foi só um, teve mais. Então vamos saber agora? Pega uma caneta, um papel, vá anotando tudo. Primeiro, antes de eu entrar no ler o texto, eu gostaria de te explicar algumas coisas aqui. Vamos lá. Meus irmãos, para você montar um esboço de pregação, você escolhe, primeiramente você tem que orar a Deus. Isso mesmo, ora a Deus, pede entendimento, sabedoria para nosso Deus. E Ele ali vai abrir a sua mente e vai te dar conhecimento. Tá? Aí você pede a Deus um texto bíblico e Deus vai te dar o texto exatamente para você montar a sua pregação. Isso mesmo. Você tem que fazer tudo isso aqui que eu estou falando, é em casa, não é na igreja. Chega lá, vai preparar a mensagem lá, vai ficar lendo a Bíblia lá no meio do povo. Não, faça tudo em casa. Busca a Deus em oração, pede a Ele sabedoria, entendimento, porque o Espírito Santo, meus irmãos, Ele faz lembrar. Mas não vá nessa de, não, deixa aí a Bíblia aí, quando eu for pregar, lá o Espírito Santo me faz lembrar. Não. O Espírito Santo só faz lembrar se você lê. Se você meditou na palavra de Deus aqui, então o Espírito Santo, ele vai lembrar para você. Para isso, você tem que estudar. Aí você escolheu o texto. Um exemplo seria Gênesis capítulo 37. Isso aqui é um exemplo. Aí você faz o que aqui? Lê o texto várias vezes. Pelo menos umas 15 vezes. Além de ler o texto, faz pergunta para o texto. Quem escreveu? Quem está falando? Por que ele escreveu? Aonde está acontecendo isso aqui? Então você vai entender o pano de fundo. Eu sempre bato na mesma tecla, não é verdade? Aí você entendeu o texto todinho. Depois que entendeu, aí você pega uma caneta, pega um caderno e vai notando aquilo que você aprendeu num papel. Depois você vai organizar, ou seja, montar o seu esboço. Também, além de você ler e fazer pergunta, você tem que ler os contextos. Não esquece disso, tá? Você tem que ler o contexto. Mas o que é o contexto, Presbítero Mariano? O contexto é o que vem antes, é o antes e o depois. Por exemplo, o contexto é o antes e o depois do versículo que você leu também. Vamos lá, eu vou te explicar aqui. Então, você abriu a sua Bíblia agora comigo no livro de Gênesis. Então, chegou a hora de nós montar o esboço de pregação. Pega uma caneta e um caderno e aqui, ó, vamos lá. Aí você lê o texto, né? Vamos ler um texto aqui, um versículo do texto de Gênesis 37. Vamos escolher um versículo aqui. O versículo, vou ler o verso 19. Pronto. Só um versículo só. Mas fica à vontade. Você pode ler 2, 3, 4 versículos. Mas eu vou ler só um versículo. Desse versículo eu vou tirar o tema e ainda vou colocar aqui 2 tópicos. E abaixo dos tópicos, aqui, eu vou colocar alguns subtópicos. Tá bom? E alguma referência. Vamos lá. Gênesis 37, verso 19 diz assim: E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Peraí, quem disse isso aqui? Quem foi que falou? Quem está dizendo isso aqui
é os irmãos de José. Por que os irmãos de José falou isso com José? Vamos lá. Você vai estudar o texto, você vai aprender. Você leu o contexto, né? Leu o texto todinho e leu os contextos. É o que vem antes e depois. E aqui, aconteceu tudo isso aqui, os irmãos de José falando isso. Lá vem lá o tal sonhador. Porque o texto vai dizer aqui, ó, que José, com idade de 17 anos, ele apacentava com seus irmãos, filho de Bila e de Zilpa. Esses filhos de Bila e Zilpa não eram irmãos de José, parte de pai. Porque a mãe de José não era Bila e nem Zilpa, não. A mãe de José era Raquel. É bom saber também no texto, você conhecer isso aqui, o pano de fundo, que a mãe de José era Raquel. É bom saber que Raquel era estéril. Aqui você já traz um assunto. Era estéril. Veja que Deus abriu a madre de Raquel para ter quem? José. José é um sonhador. Então aqui Deus já começou a fazer milagre na vida de José antes mesmo dele nascer. Isso aqui foi um milagre de Deus, porque Deus deu um filho a Raquel, e Raquel era estéril. O milagre já começou aqui. Ô glória, tá vendo aqui? Então você tem que saber tudo isso aqui, para depois você montar o seu esboço, para quando você for pregar, aonde te chamaram para você pregar, você já ir sabendo da história que aconteceu, quem escreveu, por que aconteceu isso aqui, quem era a mãe de José, entendeu? Tudo isso aqui tem que entender, porque está dizendo no texto que José, com 17 anos, apacentava o rebanho do seu pai Jacó, juntamente com seus irmãos. Quem eram esses irmãos? Não era parte de mãe, era parte de pai. Aqueles irmãos dele aqui eram filhos de Bila e de Zilpa, outras mulheres de Jacó. Entendeu tudo aqui? Aí José aqui, ele trouxe má fama dos seus irmãos, filho de Bila e de Zilpa. Trouxe para o seu pai uma má fama dos seus irmãos. E aqui começaram a recha, né, as brigas, os problemas, as perseguições contra José. Porque José já começou a trazer má fama para o seu pai Jacó, dos seus irmãos, parte de pai. E depois José também teve sonho e contou os sonhos dele para o seu pai e para os seus irmãos. E depois disso aqui, o texto está dizendo também que Jacó amava mais José do que os seus irmãos. Por esse motivo começou os irmãos de José odiar José cada vez mais, ter mais inveja. E tudo isso aqui aconteceu nesse texto. Então você já pegou esse pano de fundo aqui, aí você já entendeu, vai montar o seu esboço. O esboço tem início, meio e fim, tá bom? Tem que ser tudo na sequência. Aí aqui eu vou te dar o tema aqui, tá bom? No versículo 19 que acabamos de ler, dizendo, vem lá o tal sonhador. Nesse versículo eu vou tirar o tema. O tema seria assim, ó: não desista dos teus sonhos. O tema. Abaixo do tema eu vou te dar também uma pequena introdução. Baseado nisso aqui, nesse texto, a pequena introdução seria assim, ó: José foi um jovem sonhador, cujos sonhos se tornaram realidade. Por que se tornou realidade? Porém, isto não significa que foi fácil a realização desses sonhos, mas certamente houve momento de muito desânimo diante das adversidades. Entretanto, ele nunca desistiu dos seus sonhos. Olha o tema: não desista dos teus sonhos. Veja que essa pequena introdução bateu certinho com o tema, certinho com a introdução. Pronto. Aí você deu o tema, não desista dos teus sonhos. Já tem aqui essa pequena introdução. Abaixo aqui eu vou colocar dois tópicos, tá bom?
E abaixo dos tópicos, alguns subtópicos, tá bom? O primeiro tópico seria assim, ó. O próprio Deus garante a realização dos nossos sonhos. Veja que na introdução falou sobre isso aqui. Lembra? Volta lá que você vai ver. Então, primeiro tópico. O próprio Deus garante a realização dos nossos sonhos. Por quê? Porque se o sonho é de Deus, está realizado. Ele garante. Abaixo desse tópico, eu coloquei um pequeno aqui subtópico, dizendo assim, ó, primeiro ponto. Os sonhos de José, eles foram dados pelo próprio Deus. Por quê? Porque essa referência, Gênesis 37, que é o texto, mas no versículo 9 e o 11, vai trazer isso aqui, a sua memória. Valendo o texto, fazendo pergunta, que você vai entender. E aqui você parte para o segundo subtópico, não é tópico. O segundo subtópico, dizendo, o sonho que Ana tinha de ter um filho era o próprio sonho de Deus. Aqui você já traz mensagem para a igreja. Cada tópico que você apresenta para a igreja, você vai trazer a pregação e depois aplicar. Tá entendendo? Certinho. Por quê? Que o sonho que Ana tinha de ter um filho era o próprio sonho de Deus. Por quê? Porque Ana sonhou que gostaria de ter um filho. Era a vontade de Ana. E a vontade de Deus era ter um sacerdote, um juiz e um profeta. Exatamente. Esse Samuel aqui, filho de Ana, tem 3 características. Ele foi sacerdote, juiz e profeta. Então, a vontade de Ana, o sonho de Ana sonhava para ter um filho, é o sonho de Deus na vida de Ana. Porque Ana queria um filho e nosso Deus precisava de um profeta, de um sacerdote e de um juiz. Aqui você aplica para a igreja, tá bom? Aí abaixo aqui você parte para o segundo tópico. O segundo tópico seria assim: a perseverança é grande trunfo dos que sonham. Segundo tópico. Abaixo do tópico você vai trazer a mensagem. Depois de aplicar o tópico, aí vai vir a mensagem, o subtópico. Seria assim, por quê? Primeiro ponto aqui, a perseverança é segredo da vitória. Aqui, a perseverança é, igreja, o segredo da vitória de todas as pessoas que conscientizaram os seus sonhos, pois o próprio Jesus, ele disse, aleluia, que é na perseverança que ganhareis a vossa alma. Lucas capítulo 21, versículo 19. Aqui você começa. Meus irmãos, José, ele sempre alimentava a esperança de ser mencionado diante de Faraó. Nessa perseverança, seu sonho foi concretizado. Gênesis 40, versos 14 e 15. E aqui você começa a pregar, começa a vir na sua mente, Deus vai te lembrando o que você leu, que estudou, que procurou no texto, entendeu? Aqui Deus vai te dando mensagem. Olha o tema, vou repetir agora o tema e os 2 tópicos, tá? O tema dessa mensagem é Gênesis 37, versículo 19. Tema: não desista dos teus sonhos. Primeiro tópico: porque o próprio Deus, ele garante a realização dos nossos sonhos. Abaixo eu já falei os subtópicos, não foi isso? O segundo tópico: a perseverança é grande trunfo dos que sonham. E abaixo aqui tem o subtópico. E aqui você começa, fala de Ana, entendeu? Vai falando aqui, procurando o assunto. Você leu o texto, estudou o texto, fez pergunta para o texto, já está conhecendo o texto. Então aqui você já vai ter assunto para você ministrar. Meus irmãos, até aqui. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo para todo mundo aí. Conhece algum amigo
que tem dificuldade de montar um esboço. Então, se você gostou, se serviu para você, mande para os seus amigos que também têm a mesma dificuldade de montar uma pregação. Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo com mais pregação para você. Em nome de Jesus.